Em dezembro de 2020, a FDA, Food and Drug Administration americana, aprovou 2 vacinas contra o Covid-19, ambas com uma eficácia surpreendente. A primeira vacina a ser autorizada foi desenvolvida pela Pfizer, a BioNTech, e a vacina da Moderna foi autorizada uma semana depois. Ambas são de RNA mensageiro, ou seja, funcionam através da indução de uma resposta imune às partículas do vírus, as proteínas spike. Estas são proteínas em torno da superfície do vírus, que se dispõem de tal forma que se assemelham a uma coroa, daí o seu nome de coronavírus. Podemos pensar na vacina como um treino para o nosso sistema imune, ensinando-o sobre o alvo a abater. Assim, ao invés das próprias proteínas do vírus, estas vacinas contêm a informação genética sob a forma de mRNA, RNA mensageiro, que codifica para a tal proteína spike. Quando o RNA mensageiro entra na célula no seu corpo, é recolhido pela maquinaria da célula, que depois fará a tal proteína spike. Esta spike é colocada na superfície das nossas células e assim o nosso sistema imune pode ver estas proteínas e gerar uma resposta imune. E é esta resposta imune que ajuda a combater a infecção futura por Covid-19. Muito importante é que o RNA mensageiro da vacina não entre no núcleo das nossas células, que é o lugar onde está o DNA. Por isso a vacina não tem efeito no DNA ou na genética do nosso corpo. A vacina de mRNA não replica e não vai ficar indefinidamente no nosso corpo. Os dados sugerem que os altos valores das proteínas spike ocorrem 48 horas após a vacinação e que estão limpos após 72 horas. O mRNA, na verdade, desaparece ainda em menos tempo, em cerca de 24 horas. Agora vamos falar da eficácia. A eficácia foi calculada através do número de pessoas que tiveram Covid-19 sintomática, comparando 2 grupos, os vacinados e os que receberam placebo. Isto grandes estudos de fase 3. Aqui estão os números da Pfizer e da Moderna. Então, como é calculada a eficácia? Vamos começar pela Pfizer. Primeiro dividimos a incidência cumulativa da doença no grupo vacinado pela incidência cumulativa no grupo que recebeu o placebo. Isto dá-nos o risco relativo. Depois subtraímos 1 ao risco relativo e o número que obtemos é a eficácia. Por isso a eficácia da Pfizer é 95%. Para a Moderna a eficácia é 94%. Apesar de resultados favoráveis em ambos os casos, as pessoas só faziam teste para a Covid-19 se desenvolverem sintomas, pelo que estes dados referem-se apenas à capacidade de prevenir doença clínica evidente. Nada nos diz sobre o que acontece à transmissão e à infecção assintomática após a vacinação. Há por isso 2 cenários. O A, aquele que foi demonstrado nos estudos. Uma pessoa vacinada está pelo menos protegida contra uma doença sintomática. A situação B, nós estamos protegidos contra a doença sintomática, mas a replicação do vírus pode ainda ocorrer na nasofaringe, o que por definição significa que está infectado. Ou seja, quem está vacinado poderá não desenvolver sintomas, mas poderá continuar a ser infectado. A questão que se coloca é se estas vacinas podem prevenir ou pelo menos diminuir a transmissão. Segundo o Dr. Fauci, é possível que a vacina, ao diminuir a incidência de sintomáticos, consiga também diminuir os níveis de vírus nas nossas vias respiratórias. Ainda não há dados certos sobre a duração da imunidade, se esta é eficaz contra outras estirpes ou se existem diferenças nas respostas entre diferentes populações. Em relação à segurança, a reação mais comumente registada é a dor no local da injeção, cansaço e dor de cabeça, sobretudo depois da segunda dose. A maioria destes sintomas são ligeiros e resolvem em poucos dias, sendo um sinal de que o nosso sistema imune está a atuar. Algo que se estuda muito ultimamente são os efeitos em pessoas que têm histórias de alergias, sobretudo os casos de anafilaxia. A Pfizer conta já com mais de 10 milhões de administração e a Moderna mais de 7 milhões de doses administradas.
Os dados da anafilaxia reportados foram de 4,7 por milhão de doses administradas no caso da Pfizer e 2,5 por milhão de doses no caso da Moderna, o que é ligeiramente maior que o rácio da vacina da gripe, por exemplo. Contudo, continua a ser extremamente raro.